Imagina a escuridão. Não a escuridão da sua cidade quando a luz acaba. Uma escuridão de verdade, total, esmagadora. O sol se foi, e com ele, a cor, o calor e a segurança. O mundo agora pertence a predadores com olhos que brilham no breu, a dentes afiados e garras silenciosas. Para você, um hominídeo pequeno e sem presas, a noite não é um tempo de descanso, é um inimigo. Você e seu pequeno grupo se encolhem juntos, tremendo mais de medo do que de frio, e cada som é uma sentença de morte em potencial. Essa era a realidade dos nossos ancestrais por milhões de anos, uma metade da vida passada como refém do escuro. Até que um dia, o céu se rasgou em um clarão, uma árvore pegou fogo, e a humanidade encontrou seu maior aliado. Se essa viagem ao passado profundo te arrepia e você quer entender como a gente saiu das sombras para dominar o planeta, já se inscreve no Instinto Doc e ativa o sininho. Toda semana, a gente acende uma nova fogueira de conhecimento para iluminar os mistérios da nossa evolução. Bora? Chega mais perto do fogo. A história de como essa chama nos refez por dentro e por fora está só começando. Há mais ou menos 1,5 milhão de anos, nas savanas da África, vivia o Homo erectus, nosso parente distante, mas já muito parecido conosco. Ele andava sobre 2 pernas, fabricava ferramentas de pedra e vivia em grupos sociais. Mas ele tinha um problema gigantesco. Na corrida armamentista da natureza, ele era lento, fraco e não tinha garras. Sua principal vantagem era o cérebro, mas cérebros gastam muita energia. E conseguir essa energia era um trampo perigoso e ineficiente. A dieta era baseada no que dava para pegar: plantas, raízes duras, insetos e, com sorte, restos de carcaça abandonados por predadores maiores. Mastigar essa comida crua era uma tarefa demorada e brutal para os dentes e a mandíbula. Horas e horas por dia eram gastas só no ato de mastigar e digerir. O resultado? Um corpo que gastava uma energia absurda só para se manter funcionando, sobrando pouco para o desenvolvimento do órgão mais caro de todos, o cérebro. E claro, havia a noite. O ciclo do sol ditava a vida. Quando o sol se punha, o mundo encolhia para o tamanho de uma caverna ou o topo de uma árvore. A escuridão trazia o frio cortante e os caçadores noturnos. A sobrevivência era uma questão de se esconder e torcer para o amanhecer chegar logo. O medo era o estado padrão. O mundo era imenso, mas o território seguro era minúsculo. A humanidade estava presa, limitada pelo seu próprio corpo frágil e pelo ciclo implacável do dia e da noite. Fomos uma espécie acuada por muito, muito tempo. Mas a natureza, que impunha essas regras, de vez em quando quebrava o próprio jogo com um evento caótico e magnífico. O fogo. Uma tempestade de raios, um vulcão em erupção, um incêndio varrendo a savana. Para a maioria dos animais, isso era sinônimo de pânico e fuga. Mas para algum grupo de Homo erectus, a curiosidade foi mais forte que o medo. Eles viram aquela luz dançante que trazia calor e afastava até os maiores predadores. Eles sentiram o cheiro de animais assados pelo incêndio e descobriram uma carne mais macia e saborosa. Aquele terror líquido e alaranjado era, ao mesmo tempo, a coisa mais assustadora e a mais promissora que eles já tinham visto. E foi ali, na beira de um mundo em chamas, que a ideia mais revolucionária da nossa história começou a se formar. E se a gente pudesse roubar um pedaço daquela estrela caída? Capturar o fogo foi provavelmente um processo de tentativa e erro que durou milênios. Não era sobre criar fogo do zero. Essa tecnologia só viria muito, mas muito mais tarde. A primeira etapa foi se tornar um guardião da chama. Imagina a cena: um raio atinge uma árvore e seu grupo, em vez de fugir, se aproxima. Alguém tem a coragem de pegar um galho em chamas e levá-lo para o acampamento. Aquela tocha se torna o bem mais precioso do clã. A fogueira no centro da caverna não podia apagar, nunca. Alimentá-la virou uma tarefa sagrada, uma responsabilidade de vida ou morte. Turnos de vigia eram organizados não só contra predadores, mas contra o vento, a chuva, a própria extinção da chama. Perder o fogo significava voltar à escuridão, ao frio, ao medo. Mas mantê-lo, isso mudava tudo. De repente, a noite já não era um inimigo invencível. O círculo de luz da fogueira se tornou uma fortaleza portátil. Predadores que antes caçavam sem medo, agora mantinham distância daquela luz misteriosa que dançava e estalava. O território expandiu, a jornada não precisava mais terminar ao pôr do sol.
O dia útil foi esticado por horas. Com a luz artificial, eles podiam consertar ferramentas, planejar a caça do dia seguinte, cuidar dos doentes. A escuridão deixou de ser um muro para se tornar apenas uma cortina. E o fogo não era só um escudo, era uma arma. Lanças com pontas endurecidas na brasa se tornaram mais letais. Grupos de caçadores podiam usar tochas para espantar manadas em direção a armadilhas ou penhascos. De presas acuadas, começamos a nos transformar em caçadores estratégicos. O fogo nos deu poder sobre as outras criaturas, nos tirou do cardápio e nos colocou no topo da cadeia alimentar. Foi a nossa primeira grande vitória tecnológica. Mas a maior revolução não estava acontecendo na savana, estava acontecendo dentro de nós, diretamente no nosso estômago. Aquele cheiro de carne assada na beira de um incêndio não foi só uma descoberta saborosa. Foi a chave para destravar o nosso potencial evolutivo. Cozinhar é, na essência, uma forma de pré-digestão fora do corpo. O calor do fogo quebra as fibras duras da carne e as paredes celulares das plantas, tornando os nutrientes muito mais fáceis de absorver. Pensa nisso, um chimpanzé pode passar até 6 horas por dia só mastigando. Nossos ancestrais, antes do fogo, não estavam muito longe disso. Com a comida cozida, a mastigação ficou mais fácil, o que ao longo de gerações permitiu que nossas mandíbulas e dentes diminuíssem de tamanho. Mais importante ainda, nosso sistema digestivo, que antes precisava ser enorme e gastar uma quantidade colossal de energia para processar alimentos crus, pôde encolher. Esse fenômeno é conhecido como a hipótese do tecido caro. O corpo tem um orçamento de energia limitado. Ao economizar energia em um órgão caro como o intestino, essa energia ficou livre para ser investida em outro lugar. E ela foi toda para o nosso cérebro. O cérebro humano é um devorador de calorias. Ele representa apenas 2% do nosso peso, mas consome 20% da nossa energia em repouso. Sem uma fonte de calorias rica e de fácil acesso como a comida cozida, um cérebro tão grande seria evolutivamente inviável. O fogo foi o nosso carregador portátil. Cozinhar nos deu o superávit calórico necessário para financiar a expansão cerebral que nos define como espécie. Nossos cérebros cresceram, se tornaram mais complexos e, com eles, nossa capacidade de pensar, planejar, comunicar e inovar. A faísca que assou o primeiro pedaço de carne foi a mesma faísca que acendeu a nossa consciência. A cozinha não inventou só a culinária, ela literalmente construiu a mente humana. Mas essa transformação não foi apenas biológica. A fogueira estava prestes a se tornar o palco para o nascimento de algo inteiramente novo, a cultura. A fogueira se tornou o primeiro centro comunitário da história. Antes, ao anoitecer, o grupo se dispersava e se escondia. Agora, eles se reuniam. O Círculo de Luz criou um espaço social seguro, um teatro ao ar livre onde a sociedade humana começou a ser forjada. Ao redor do fogo, as pessoas não apenas comiam juntas, elas conversavam. A necessidade de compartilhar informações sobre a caça, sobre os perigos, sobre quem faria o que amanhã, provavelmente impulsionou o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa e sutil. Foi ali que as primeiras histórias foram contadas. O caçador que narrava sua luta contra um bisão não estava só se exibindo, ele estava ensinando táticas de caça para os mais jovens. A anciã que descrevia quais plantas eram venenosas e quais curavam, estava transmitindo um conhecimento vital que não estava escrito em lugar nenhum. A fogueira se tornou a primeira escola e a primeira biblioteca da humanidade, com suas prateleiras feitas de memória e suas páginas escritas em fumaça e som. Essa partilha de conhecimento fortaleceu os laços sociais de uma forma sem precedentes. Cuidar dos mais velhos fazia mais sentido, pois eles eram os guardiões da sabedoria. Proteger as crianças se tornou um projeto coletivo, pois elas eram o futuro do conhecimento do grupo. O fogo nos ensinou a cooperar em um nível mais profundo. Ele nos deu o tempo e o lugar para desenvolver empatia, rituais e talvez até as primeiras formas de arte e música. O calor da fogueira não aquecia apenas os corpos, ele aquecia os laços que transformaram um bando de primatas em uma comunidade. A humanidade como a conhecemos, social, cultural, colaborativa, nasceu nas noites passadas ao redor de uma chama compartilhada.
E com essa nova força social e um cérebro turbinado, estávamos prontos para o nosso próximo grande passo: sair do berço. O domínio do fogo foi o que nos deu o passaporte para o resto do planeta. Por milênios, estivemos confinados aos climas quentes da África, mas com o fogo ganhamos um casaco tecnológico, ganhamos uma fonte de calor portátil que nos permitiu sobreviver a invernos rigorosos e a noites congelantes das eras glaciais. O fogo derretia neve para obter água potável, mantinha os corpos aquecidos dentro de cavernas e abrigos e permitia que a caça continuasse mesmo nos climas mais hostis. Sem o fogo, a Europa e a Ásia teriam sido barreiras intransponíveis. Com ele, se tornaram o nosso novo lar. Essa expansão global é talvez a maior prova do poder transformador do fogo. Nenhuma outra espécie na história da Terra se adaptou a tantos ambientes diferentes em tão pouco tempo. Não evoluímos pelos grossos para sobreviver ao frio, nós carregamos o calor conosco. O fogo não apenas nos permitiu viver em novos lugares, ele nos deu as ferramentas para moldá-los. Nossos ancestrais usaram o fogo para o manejo da paisagem, abrindo clareiras nas florestas para atrair animais de caça e facilitar a coleta de plantas. Foi a primeira vez que remodelamos o ecossistema em grande escala para atender às nossas necessidades. A pequena chama roubada de uma árvore se tornou uma força geológica, preparando o terreno para a agricultura e, eventualmente, para as cidades. Olhe ao seu redor. A civilização moderna é, em sua essência, uma civilização do fogo. O motor do seu carro é uma série de explosões controladas. A eletricidade que ilumina este momento provavelmente vem da queima de combustíveis fósseis em uma usina. O aço dos arranha-céus foi forjado em altas temperaturas. A tela que você está olhando é alimentada por essa mesma herança. A jornada que começou com um hominídeo queimando na escuridão nos levou às estrelas. Nós domesticamos a chama e, em troca, ela nos domesticou, nos refez, nos deu um cérebro maior, uma sociedade mais forte e um planeta inteiro para chamar de nosso. Nós não somos apenas a espécie que usa o fogo, nós somos, em todos os sentidos, as crianças do fogo. Se você sentiu o calor dessa história e a importância dessa faísca ancestral, esmaga o like, compartilhe esse vídeo com quem também é fascinado pela nossa jornada e comenta aqui embaixo qual outra grande invenção da pré-história você acha que mudou o jogo pra gente. Queremos saber. Muito obrigado por colar com a gente. Até a próxima aventura.